Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos estudar, meditar na palavra de Deus. Amém. Hoje vamos falar sobre idolatria. Idolatria no meio cristão. É um assunto interessante, para isso vamos nos basear em 3 trechos do Evangelho de Mateus. Amém? Amém. Mateus 22, 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 6, 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 19, do 17 ao 28. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Então a Noemi leu 3 trechos do Evangelho de Mateus, onde nós vamos meditar sobre idolatria. Mas idolatria no meio cristão, porque no meio que não é cristão, as pessoas que não professam o cristianismo, normalmente a idolatria é uma coisa até comum no meio delas. O que não é comum é no meio cristão, não é? Mas vamos ver qual a idolatria. O que é idolatria, não é? Para nós, para o nosso pensamento bíblico, idolatria é tudo aquilo que pega o lugar que deveria ser de Deus em nosso coração, em nossa mente. Como se em nosso coração, em nossa mente, houvesse um trono onde o rei manda e Deus não está sentado ali. Existe outra coisa sentada, né, que está tomando o lugar de Deus. Esse é a armadilha da idolatria. Quando nós, de forma consciente ou até inconsciente, colocamos alguma coisa no lugar, no nosso coração, no trono do nosso coração, que deveria ser de Deus e é de outra coisa. Mas quais seriam as mais perigosas e as mais comuns idolatrias, não é? Então, baseados nesse texto, nós vamos estudar. Primeiro, nós lemos Mateus 22. Aí Jesus diz assim, olha, ame o Senhor Deus, ame o Senhor Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, amar plenamente. Então Jesus está falando que o amor de Deus, que o reinado de Deus, tanto na alma como no nosso entendimento, como no nosso coração, tem que ser pleno. Quem tem que reinar na vida de alguém que ama a Jesus, que é cristão, que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, quem tem que reinar é Deus, conforme diz Mateus 22, que nós lemos agora. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí Jesus diz assim, este é o primeiro e maior mandamento. Então, se eu procedo dessa forma, em mim não existe idolatria. Mas qual seria a idolatria mais perigosa e mais comum? Bom,
A idolatria mais perigosa e mais comum é quando no trono do nosso coração, é quando ao invés de estar sentado Deus, está sentado nós mesmos. Nós somos senhores da nossa vontade. Usamos Deus, clamamos a Deus para que Ele cumpra a nossa vontade. Então, o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí venha o teu reino. Então quem reina é Deus, o reino de Deus. Venha o teu reino, venha em nosso coração e nossa vida, e seja feita a vontade tua, a tua vontade, a vontade de Deus, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então ali, na oração do Pai Nosso, que nós lemos também, em Mateus 6, uma parte da oração, diz assim que eu não tenho que pôr a minha vontade, os meus projetos, o que eu penso que é bom para mim na frente, mas sim eu devo clamar a Deus, que o reino de Deus venha a mim e que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Apesar de muitas vezes eu não entender o sentido da vontade de Deus, porque Deus, uma vez que nós estamos confiantes em Deus, amando Jesus, procurando ter uma vida agradável a Deus, procurando estudar as Escrituras, quando possível, falar de Jesus ao nosso vizinho, aos nossos parentes, visitar um doente, orar pelas pessoas, não é? Quando eu faço isso, o que acontece? Vem Deus e reina no meu coração. Mas por que é muito fácil ter uma idolatria onde a minha vontade prevalece? Porque existe uma falsa sensação em mim de que eu sei tudo, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que se eu tivesse muito dinheiro, um bom emprego, se eu fosse dono de uma empresa, se eu fosse casado com aquele, se eu tivesse isso ou tivesse aquilo, fizesse aquela viagem, eu seria feliz. Muitas vezes, os nossos sonhos não são aqueles projetos que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, eles poderiam corromper o nosso coração. Eu posso ter um coração puro, um coração voltado para Deus. Se eu tiver muito dinheiro, exageradamente, for uma pessoa rica, eu posso me sentir mais do que os outros. Eu posso sentir que eu sou autossuficiente. Eu posso achar que eu não preciso mais de Deus. Eu posso achar que eu tenho muito poder, porque o dinheiro dá essa sensação de poder. O que acontece? Então, se eu tivesse isso na minha vida, poderia ser que a minha relação com Deus se prejudicasse. Então Deus, sabendo disso, então Ele me dá aqui simplesmente aquilo que eu preciso, mas Ele me dá paz, felicidade, porque eu não sei o que é melhor para mim. Mas Deus sabe. Mas aí me pergunto, mas como eu vou saber a vontade de Deus em minha vida? Ore a Deus, peça que a vontade dele se cumpra na sua vida, porque a vontade de Deus é sempre a melhor. É o que dá os melhores frutos, é o que nos faz mais felizes, ter mais paz. Nós podemos ter sonhos, não é? Mas esses sonhos podem não ser exatamente a vontade de Deus, porque para a nossa mente, esses sonhos sendo realizados são bons. Mas Deus sabe que se aquilo fosse realizado, não seria bom. Então eu devo tomar cuidado da idolatria de colocar a minha vontade, o meu eu, no trono que é o lugar de Deus e entender a oração do Pai Nosso. Seja feita a vontade de Deus na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então eu não estou mais no trono do meu coração, mas a vontade de Deus. Deus, e eu oro para Deus, Deus, faz a tua vontade na minha vida, porque eu sei que é a melhor. E com certeza Deus fará a vontade dele. Eu me livrarei da idolatria de achar que eu sei tudo, que eu posso tudo, que eu sou perfeito, que eu consigo qualquer coisa, porque não é verdade. Eu preciso de Deus, eu preciso que Deus me ensine, eu preciso ter Deus no meu coração e eu não posso idolatrar o meu próprio eu. A segunda idolatria, e essa também é muito perigosa, é essa que está na história de Mateus 19, do jovem rico, que era
uma pessoa realmente admirável. Por quê? Porque ele cumpria todos os mandamentos. E ele pergunta a Jesus: o que mais me falta? Jesus diz assim: vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas por quê? Jesus proíbe a riqueza? Não, não proíbe a riqueza, não é isso. É que o dinheiro, ele pode se tornar um ídolo, ele pode tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque a pessoa que o tem acha que pode tudo, que compra tudo, que é superior a todos. Ela vê uma pessoa pobre, ela se acha superior. Ela vê uma pessoa que não pode comprar as roupas, os carros, as joias que ela compra, ela se acha superior, ela é muito paparicada. Mas o dinheiro também traz muitos amigos falsos, também traz muitas armadilhas. As pessoas se aproximam dessas pessoas mais ricas com o intuito de favores, de pegar dinheiro delas. Então elas nem sabem se tem uma amizade sincera realmente, ou se aquilo que gira em torno delas é só interesse. E isso realmente é uma questão assim muito profunda das pessoas que cultuam a riqueza. Mas todos nós não gostaríamos de ser ricos? Sim, mas ricos para com Deus, não é? Se Deus nos desse riqueza, nós faríamos o dinheiro apenas um instrumento. Por quê? Porque o nosso coração sabe que o Senhor é Deus e não o dinheiro. O dinheiro não deve sentar. Eu não devo dizer assim: eu vou ser rico, eu vou ser feliz, realizado se eu tiver muito dinheiro, porque o dinheiro não pode fazer isso. O dinheiro não pode me realizar, não pode me fazer melhor. O dinheiro não pode me trazer felicidade, ele não trará. Ele simplesmente dará momentos, mas que logo passarão, e esses momentos darão lugar às muitas tribulações, porque o único que pode dar paz é Deus. E quando Deus quer nos dar uma coisa, Ele dá mesmo, não tendo dinheiro, porque Deus tem a providência, não é? Então Deus usa o dinheiro e quer que nós aprendamos a usar o dinheiro como uma ferramenta de bênção. Mas o provedor, aquele que faz com que conquistemos as coisas, com que possamos nos regozijar, que abençoa o nosso trabalho e multiplica as nossas bênçãos, é Deus. Aquele que deve estar sentado no trono do nosso coração é Deus e não o dinheiro. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu dependo da bênção de Deus. Eu não sou melhor que ninguém por ter dinheiro, deixar de ter dinheiro, porque todos nós vamos passar desta vida para outra e não vamos levar nada, não é? E todos nós somos pessoas que temos muito que aprender. Então, o dinheiro é simplesmente uma ferramenta, mas muito pouco dinheiro não me trará felicidade. Sim, a presença de Deus na minha vida me suprirá todas as nossas necessidades. E esse jovem rico da parábola, ele vai embora, ele fica muito triste. Ele era uma pessoa admirável, porque ele cumpria os mandamentos, ele era uma pessoa que temia a Deus. Mas ele tinha um ídolo, o dinheiro, não é? E Jesus quer falar: olha, esse ídolo aí, você não pode, se você quer ser perfeito, derruba esse ídolo, não é? Porque você tem que depender de Deus, não é? O sentido dessa história é esse. Aí, Pedro fala assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? As pessoas que de repente não dão valor a nada, dão valor apenas a Jesus. Está vendo? Pedro era pescador, mas ele deixou tudo para seguir a Jesus. E o que Jesus diz para ele? Que no dia da regeneração de todas as coisas, não é? Futuramente, quando Jesus voltar, eles se sentariam em tronos gloriosos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, você veja que isso eles têm porque eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas eu não devo ter dinheiro, sim, mas tudo abençoado por Deus, oriundo de trabalho honesto, e por mais dinheiro que eu tenha, eu não posso nunca deixar que o meu coração tenha uma ilusão de que eu dependo. Não, eu dependo simplesmente de Deus. Não é? Simplesmente de Deus, porque Deus é o meu provedor, Ele que me guarda, não é? Ele é que me sustenta e não dinheiro, porque o dinheiro tem a sua função
mas o dinheiro deve ser nosso, deve ser uma ferramenta que nós usamos e não nosso Senhor. Nosso Senhor é Deus. Essas duas idolatrias, o eu, a vaidade, achar que eu sei tudo e me pôr eu mesmo no meu coração, a minha vontade, e a outra idolatria é a idolatria pelo dinheiro. E se comete muitas idolatrias, coloca-se filhos acima de Deus, coloca-se casamentos, até mesmo política, muitas coisas que têm o seu valor, mas não podem nunca tomar o lugar de Deus. As coisas de Deus são sagradas. No meu coração eu devo ter Deus, eu posso amar os meus filhos, mas o Senhor é Deus, não é um filho. Eu tenho que ensinar os meus filhos o caminho do Senhor, entender que eles também têm defeitos, que eles também estão a caminho como eu, mas eu não posso amar nada mais do que eu amo a Deus. O amor de Deus, como Jesus disse assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e não amar um filho mais que Deus, amar uma bobagem política, porque isso tudo é dos homens, isso tudo passa, isso é bobagem. Amar um líder religioso, amar um líder religioso que tem mais defeitos às vezes que a gente mesmo, porque é um homem, não é um homem, e se ele for muito paparicado, ele vai achar que ele é realmente uma grande coisa, quando na verdade todos nós somos servos de Deus, não é? As pessoas seguem cegamente aquela pessoa que fala bem, tudo amém, mas eu devo seguir a Jesus e o Evangelho. Eu sigo até o ponto em que ele segue o Evangelho. Ele saindo do Evangelho, não devemos nenhum favor a ninguém, temos que ser fiéis a Jesus. Se a pessoa de repente começa a ir por outros caminhos, sinto muito, mas é homem como a gente, é mulher, homem, não pode ser seguido cegamente, não pode ser adorado, porque aquele é especial. Não, não é especial. Eu não sou especial, vocês não são especiais, nós somos todos servos de Jesus, discípulos de Jesus, estamos a caminho, não é? Podemos amar os nossos líderes, os nossos irmãos, mas seguir cegamente, achar que tudo que ele fala é correto, sem vigiar, sem ler as Escrituras, é uma loucura, porque ele pode virar um ídolo também. Sempre que isso acontece, as coisas não dão certo, não é? Nós temos vários exemplos aí nas nossas vidas, não é? Então, resumindo, a idolatria é um mal. A idolatria só pode ser combatida quando eu fizer exatamente o que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, de todo o meu coração. Por quê? Porque a idolatria não terá lugar na minha vida. Amém? Vamos pedir para que Deus sempre nos abençoe. Amém. Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que você tenha sido abençoado como nós fomos. Creio que vocês foram, né? Pedimos que dê um like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva se você ainda não é inscrito. Amém? Nós sempre estudamos a palavra de Deus. Amém. O objetivo aqui é só esse, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por esse canal, por essa mensagem. Amém. Que nós possamos, Senhor, colocar o Teu reino em primeiro lugar, a Sua vontade em primeiro lugar, Senhor. Que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor, que no nosso coração o trono seja Teu e não outras coisas, idolatria. Que nós possamos realmente ser filhos que seguem discípulos de Jesus. Amém. Agradecemos por tudo, pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, pessoas que pediram oração, nós pedimos por elas também e pedimos que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.